E essa história ela é muito importante para minha vida, que essa história me tirou do senso comum a respeito do que é a vida das pessoas mais humildes e me colocou numa realidade, me colocou em contato com o que é realmente não ter casa para morar. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de Belo Horizonte, chama Quimera Filmes. A Quimera Filmes fazia os documentários da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela ficou durante muitos anos na mão de governos de esquerda, Patrus e Pimentel. Pimentel que hoje é governador de Minas. Esses governos, eles criaram dentro de Belo Horizonte um programa que chama Programa Vila Viva. Recomendo a todos vocês assistirem o documentário a respeito do Programa Vila Viva, que tem um pouquinho de meu trabalho para vocês assistirem quando eu trabalhava fazendo documentários. Eu vou colocar no canal Leonardo Estopa. Mas enfim, o que era o Programa Vila Viva? O Programa Vila Viva não jogava as pessoas no lixo, muito pelo contrário. O Programa Vila Viva escolhia as regiões mais perigosas, onde as pessoas estavam morando em casas que podiam desabar, locais de apropriação, e a prefeitura fazia um negócio com aquelas pessoas. Falava, olha, vamos fazer o seguinte... Não fazia prédio de rico não, tá, Léo? A prefeitura fazia vias públicas. Olha, pegava aquele local, uma faixa que estava totalmente perigosa, as pessoas podiam morrer porque podia ter deslizamento de terra, desapropriava aquilo tudo. Assim que desapropriava, colocava essas famílias para viver em imóveis alugados. Essas famílias viviam em imóveis alugados até elas receberem a casa delas. Elas iam pagar a casa parcelada, não é um tratar de vagabundo, mas dava oportunidade para que essas pessoas tivessem um parcelamento de uma residência. Então, olha qual que é a lógica. Desapropriou não para entregar para um capitalista montar prédios, não. Desapropriou para criar uma via pública, desapropriou para criar um parque, desapropriou para criar uma área que vai ser da sociedade. Aquela desapropriação, ela é... A pessoa que saiu daquele imóvel que estava em área de risco, ela vai para um imóvel alugado, fica no imóvel alugado até o prédio ser construído. O prédio é o prédio da Vila Viva. Durante o tempo que o prédio está sendo construído, Léo, essas pessoas recebiam treinamento de como viver em condomínio, para você ter uma ideia. Porque as pessoas, elas estavam acostumadas com uma realidade totalmente beco, que é o nome, que é a forma que a gente fala em Belo Horizonte. As pessoas não tinham endereço, as pessoas... Tem uma pessoa que fala no documentário, olha, uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha vida depois de ter mudado para os apartamentos é porque eu posso receber pizza em casa, porque antes eu não tinha endereço. Não tinha endereço. Olha que interessante. Aí as pessoas São coisas assim que para quem acha que banais, bobagem, não, mas para quem nunca pôde chamar uma pizza, né? Olha, Léo, o cara... E eu falo com emoção porque é o seguinte, a pessoa que trabalha, hoje eu tenho muitos manifestoches que me atacam e falam comigo que você não entende nada do que você está falando. Teve entrevista de 2 horas, para fazer um documentário, você entrevista pessoas por várias horas. Teve entrevista de 2 horas que eu assisti, que durante o tempo que eu estava assistindo para escolher os pedacinhos para colocar no documentário, eu chorei, porque você olha e fala, gente, isso é uma realidade que a gente nem acredita que existe. Pessoas com 90 anos de idade que nunca tiveram a oportunidade de morar numa casa, sempre moraram em becos, sempre moraram em palafitas, sempre moraram em situações desumanas. O jovem que mora em Belo Horizonte no apartamento fica falando que são vagabundos. Não, são pessoas que trabalharam a vida inteira e nunca tiveram condição de comprar. Aí beleza, essas pessoas foram realocadas pros apartamentos do programa Vila Viva. Então você olha a diferença. Em Belo Horizonte, o governo Patrus e o governo Pimentel, eles tiraram as pessoas das áreas de risco, usaram as áreas de risco para construir via pública ou parques para serem utilizados pela sociedade. Assim que essas pessoas saíram das áreas de risco, elas foram para um apartamento alugado pela prefeitura e assim que os prédios ficaram prontos, elas receberam os imóveis construídos pela prefeitura. Ou seja, uma política habitacional. Uma política habitacional. Fica a dica para o seu Bruno Cova, se ele for retirar as famílias que estão nesses tais 70 prédios, ele paga um aluguel, constrói a habitação popular e depois que os prédios ficarem prontos, ele transfere as famílias. E é muito maior, tá, Léo? Hoje a gente vira e fala, não, o Dória saiu. Não, gente, quem controla a política de uma cidade é o grupo que patrocinou aquele prefeito para ele ganhar. As construtoras. É muito importante que as pessoas entendam o seguinte, as pessoas tentam personalizar. As construtoras nunca mandaram tanto como estão mandando agora. Exatamente. Não tentem personalizar um governo. O governo que continua, mesmo com a saída do Dória, é o mesmo governo. Porque o governo, apesar de você, que foi às urnas para votar no Dória, parabéns, você fez uma coisa muito bonita. Você foi às urnas para mostrar para o Brasil inteiro o que é o PSDB. Você acabou ajudando, foi pedagógico. Você que foi às urnas para votar no Dória, você continua com o mesmo governo no poder, porque o que você elegeu foram construtoras, grandes empresários, gente que quer privatizar o parque lá, por exemplo, do Ibirapuera, quer privatizar toda São Paulo. Essas pessoas financiaram o governo que você colocou no poder. Então, quando a gente pensa, quem está no poder hoje continua sendo o mesmo grupo.
o Dória personaliza esse poder, é uma pessoa que se apresentou como anti-Lula e as pessoas que votavam no PT em São Paulo estavam com vergonha de tanto ataque, toparam as eleições. Resumindo, quem está no poder em São Paulo é o Secov. O Secov é o sindicato das construtoras aqui de São Paulo.